A juiz esclarece. Vamos continuar na temática da medida de acolhimento residencial e falar em particular do funcionamento e objetivos das casas de acolhimento. As casas de acolhimento foram objeto de regulamentação específica recentemente, através da Portaria 450/2023, 22 de dezembro, que veio debruçar sobre as regras de funcionamento, planos, as metodologias, os objetivos visados com os procedimentos a adotar nas casas de acolhimento. Ao fim e ao cabo, veio dizer como é que devem ser articuladas as diversas equipas, veio concretizar o número de membros de cada uma das equipas que trabalham nessas casas de acolhimento, o que iremos esmiuçar nas próximas sessões. Hoje queria falar em particular das casas de acolhimento, as diversas casas previstas, as diversas unidades residenciais que se encontram previstas na lei e nessa portaria. Temos, portanto, as unidades residenciais e as unidades residenciais especializadas, que podem ser unidades residenciais de emergência, podem ser unidades residenciais vocacionadas para problemáticas específicas relativas a situações educativas, situações relacionadas com necessidades educativas e terapêuticas específicas, ou podem ser ainda unidades vocacionadas para o apoio à autonomia de vida e poderão incluir, inclusive, apartamentos de autonomização. Iremos ver nas próximas sessões como é que cada uma delas se organiza e a que é que se destina. Aqui queria realçar que esta portaria veio, ao fim e ao cabo, realçar aquilo que já resultava da lei, nomeadamente a necessidade de individualizar relativamente a cada criança e jovem um projeto de vida no mais curto prazo possível. Portanto, destinam-se a acolher, proteger e cuidar crianças e jovens que estejam sujeitos à medida de acolhimento residencial ou, ainda, a medida de acolhimento residencial com vista à ulterior adoção, ou seja, de confiança à casa de acolhimento com vista à ulterior adoção. Portanto, são estes jovens que, em princípio, irão integrar estas unidades. Quando integrem unidades especializadas, unidades residenciais especializadas, as finalidades dessas unidades são ligeiramente diversas, pouco mais específicas do que o que acontece nas unidades residenciais que não sejam especializadas, e isso também iremos ver noutras sessões. O certo é que todas elas, em função das carências, em função das necessidades específicas de cada jovem ou criança, deverão orientar a sua atuação para atenuar da forma mais célere e mais eficiente possível o dano que resultou para a criança ou jovem a sujeição a uma situação de perigo que implicou a retirada dessa criança ou jovem do seu agregado familiar e do meio natural de vida. Portanto, um dos objetivos essenciais de cada uma dessas unidades residenciais, especializadas ou não, será reduzir o impacto do dano emocional sofrido pela criança ou jovem. E isto, como já vimos, terá de ser objeto de um diagnóstico prévio ao acolhimento para saber que unidade residencial é mais adequada à situação específica da criança ou jovem. Terá de haver esse diagnóstico com base no qual o acolhimento será concretizado, de forma a ser escolhida a unidade residencial mais adequada à problemática que emergiu na vida da criança ou jovem e que justificou a aplicação da medida.
Terá de haver, subsequentemente, um projeto, e isto já vimos noutras sessões, um projeto de promoção e proteção que dará origem, por sua vez, ao plano de intervenção que conterá as finalidades e objetivos visados com a aplicação da medida, mas de forma individualizada a cada criança ou jovem. Não sei se penso não ter dito isto noutras sessões, mas o acolhimento residencial, quando estejam em causa fratrias, portanto, irmãos ou miúdos, crianças que vivam no meio natural de vida em conjunto, vamos imaginar a situação de um agregado que tenha filhos e tenha sobrinhos, portanto, em que exista uma ligação afetiva relevante entre as crianças, o acolhimento residencial, salvo decisão judicial em contrário, deverá permitir o acolhimento em simultâneo dessas crianças ou jovens, dessas fratrias ou dessas crianças com especial ligação afetiva, sempre que possível e sempre que as necessidades manifestadas por uns e outros sejam acauteladas, seja possível acautelá-las no âmbito da mesma unidade residencial. Visa-se, portanto, que a colocação nessas unidades residenciais não implique o corte ao afastamento de crianças que no meio natural de vida estavam ligadas afetivamente, de acordo com um critério de proximidade existencial que, sempre que possível, deverá ser mantido a quando da aplicação da medida de acolhimento residencial. As casas de acolhimento podem ter diversa natureza, podem ser privadas, cooperativas, sociais, portanto, existem várias tipologias de casas de acolhimento, sendo certo que em situações que assim o justifique, poderá recorrer-se a outras instituições que tenham vocação residencial para acautelar situações, por exemplo, terapêuticos, de situações de doença grave, de crianças em perigo que requeiram uma atenção, cuidados personalizados em função do seu estado de saúde e nessas situações poderá haver lugar ao acolhimento de crianças e jovens em instituições que não sejam propriamente casas de acolhimento, mas que tenham vocação residencial, onde possam ser prestadas a essas crianças e jovens os cuidados de que carecem. E relativamente a esta questão de distinção, de classificação das unidades residenciais, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.